Como melhorar a performance da minha equipe? Se você é empresário, se você tem negócio, se você toca a sua empresa todos os dias, você provavelmente já pensou nisso algumas vezes. E olha, se você não pensou, melhor começar a pensar, porque sempre que você aumenta a performance da sua equipe, sempre que a sua equipe melhora os seus resultados, o resultado da sua empresa também melhora. E como é que a gente faz isso na prática? Será que uma política de treinamento resolve? O que é a política de treinamento? Sua empresa tem uma política de treinamento? E se tem, quem é que treina? Quem é que acompanha a equipe quando é treinado? São várias perguntas. Um tema que mexe com muita gente, mexe com muitos empresários, um tema que, se você entender como que aplica, você consegue virar o seu jogo. E é sobre esse assunto, é sobre treinamentos, sobre política de crescimento, sobre aumento de performance de equipe que a gente fala hoje no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que acaba de começar. Seja muito bem-vindo, sou Marcelo Henrique e hoje estamos aqui para o nosso podcast número 35, podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu amor está aqui comigo, podcast número 35. E o nosso assunto de hoje é aumento de performance de equipe, como que fazer a nossa equipe aumentar a performance para gerar mais resultado. Esse tema está simplesmente incrível, como é que a gente faz isso na prática, né? Todos os dias. Eu acho que isso é um grande vilão. A falta de treinamento, a falta de capacitação da equipe, a falta de acompanhamento, a falta de direcionamento, a gente vê isso todos os dias, é um grande vilão que acaba limitando o crescimento das empresas. E é isso que a gente está abordando hoje no nosso podcast número 35, que está chegando agora no ar. E para discutir esse tema comigo, nada mais, nada menos que ela, que além de ser minha esposa, minha sócia, é responsável pela área de treinamentos, a área de desenvolvimento de equipes na nossa empresa, na DMH Gestão. Ela que é responsável por cuidar, coordenar o desenvolvimento de equipes dos nossos clientes de consultoria. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Daiane Henrique. Estou aqui para mais um podcast. In the house. In the house. Fazendo acontecer. Tu que te cuida todo dia, né? Todo dia aí lidando com as equipes. Eu lido muito com os empresários, montando as estratégias e pensando na parte estratégica. E a Daiane está sempre no tático, junto com a equipe, coordenando, desenvolvendo, treinando a equipe. E dá bastante trabalho, né? Eu falo que esse casamento, esse segundo casamento nosso deu muito certo, além do nosso casamento em si. Porque eu vejo que trabalhar com o empresário ele é super importante. Então, fazer o trabalho com o empresário, mas eu não levar isso para a equipe, eu não ter a ajuda da equipe, eu acabo afetando no resultado. Por que isso? Porque o bem mais valioso da empresa, hoje eu digo que é a equipe, são as pessoas. Sem a equipe eu não tenho venda, eu não tenho produto, eu não tenho processo. Sem a equipe eu não consigo captar cliente, enfim. Então eu preciso treinar a equipe, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Eu me pergunto, por que é tão difícil, ainda os empresários terem esses insights, terem essa percepção de que sim, é importante treinar. A mentalidade, A mentalidade ela contribui muito para que isso não ocorra, porque sempre foi feita desse jeito. Aquela cultura antiga de muitos empresários ainda entendem investimento em treinamento, em capacitação de colaborador como custo. E principalmente, quanto isso vai custar? Não vai custar nada, isso é um baita investimento. E principalmente o medo, de que depois eles vão embora ou vão para a concorrência e vão levar tudo que eu ensinei. Isso aí nós vamos falar muito sobre isso hoje. Mas uma das coisas que eu percebo, principalmente no desenvolvimento da nossa consultoria, onde a gente, então assim, desde 2005 a gente está no jogo, trabalhando com isso, e 2010, 2011 que a gente ativou mais forte a expansão da consultoria, e depois em 2014, 2015, a gente começou a ativar a questão das equipes. E de 2016, 2017, tu virou sócia. E aí a gente conseguiu performar mais ainda sobre isso. Mas por que eu estou trazendo essa linha do tempo? Porque
é nítido a evolução dos nossos clientes, e isso se torna um dos grandes diferenciais também do nosso trabalho, é que quando a gente monta a estratégia junto com o sócio, junto com o empresário, a gente desenvolve o mapa do lucro, fazendo as coisas, todo o planejamento estratégico da empresa para que ela consiga executar, ela tem um resultado X. E a partir do momento que a gente implementa também o acompanhamento e o direcionamento que sob a tua coordenação junto com as equipes, a gente tem 5x. Então o crescimento é exponencial. O crescimento é exponencial por quê? Porque a gente consegue fazer isso que tu estás falando. A gente começa a ouvir a equipe. Ouvir a equipe por outra perspectiva. Tá lá junto com o time, não somente no operacional, né, lá no dia a dia, fazendo o time acontecer e tudo mais, mas também fazendo a coordenação e o apoio tático, que se a gente fala aqui de pequenas e médias empresas, é uma das grandes dores, né? Eu não tenho quem faz o tático, o meu gerente não está capacitado, a minha equipe não tem maturidade suficiente. E aí quando a gente entra nessa parte de treinamento e essa coordenação tática, os resultados falam por si só. E inclusive, quando a gente começou, né, a trabalhar dessa forma, onde trabalha sim os donos, né, trabalha o empresário, e depois abaixo o desenvolvimento de líderes, né, líderes de setor, trabalhando essa parte de gerência mesmo, e depois levando para a equipe o quanto o todo, né, representa nisso, né, o quanto a cada setor envolvido, né, no processo, né, de acordo com o que ele tem que ser feito, o quanto isso gera o resultado. Essa parte todos envolvidos, essa parte de aumento de performance, né? A gente tem que entender isso, e aí as pequenas, médias empresas têm que entender que essa lacuna, esse espaço, esse vácuo, né, entre o estratégico e o operacional não pode ocorrer. Não pode ocorrer. E existe. Por isso que nesse espaço, né, que fica essa lacuna, é onde as coisas não conseguem acontecer. Fica um buraco. Não acontece. Baita buraco ali. Por quê? Porque para executar as ideias, as estratégias que o empresário tem, quem vai fazer? É a equipe. Só que se a equipe não tem clareza, a equipe não tem apoio, se a equipe não sabe como fazer, se a equipe não tem, né, alguém ajudando no dia a dia, a coisa não acontece. Aí gera frustração, né? O empresário fica frustrado e aí ele joga a culpa em quem? A equipe. A minha equipe não tá... Que é o que a gente mais ouve hoje, né? A minha equipe não tá pronta, a minha equipe não é boa, eu não consigo pessoas boas. E aí vem a autorresponsabilidade, né? Será que você não consegue pessoas boas ou você não consegue preparar boas pessoas? Na última turma da Escola de Líderes, que a gente encerrou agora há pouco tempo, a gente viu muito isso, né? O nível de maturidade dos participantes aumentarem, né, ao longo da... Então, assim, a gente já 85, 87 participantes que a gente tinha, e a gente viu o resultado deles no início da Escola de Líderes e depois, no final da Escola de Líderes, que foi um treinamento específico. Era capacitando a liderança. Aqui a gente está falando de capacitação geral, de todo o grupo. Por quê? Nós temos a capacitação técnica, onde você vai desenvolver habilidades técnicas daquilo que a pessoa tem que fazer, de fato, no dia a dia. Então, ela tem que estar tecnicamente preparada para isso. Mas nós temos uma série de treinamentos de desenvolvimento e acompanhamentos comportamentais, que as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem disso, elas julgam... E tudo começa aí, né? Elas julgam que a pessoa já entende aquilo ali. E 80% é comportamento, 20% é técnica. Se eu conseguir dar um direcionamento comportamental adequado para a minha equipe, eu vou conseguir performar muito mais no técnico. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos lá, vamos lá então, as perguntas. O que tu trouxe aqui para nós hoje, no nosso bate-papo, que... Esse tema aqui é muito legal, porque é uma coisa que a gente faz todos os dias. Na verdade, tudo que a gente traz aqui para o podcast são coisas que a gente tira do campo de batalha, não é ficar pesquisando no livro, a gente vai falar sobre esse assunto. Tanto é que para preparar conteúdo é algo muito prático para a gente, né? A gente senta, faz, porque a gente traz a realidade. Exatamente. Né? Esses dias me questionaram, Marcelo, por que diferente dos outros podcasts, vocês ficam só vocês dois? Por que eu não fico trazendo convidados para trazer os cases e tal? Eu falei, cara, a gente transita em empresas diferentes todos os dias. Nós temos muito cases. Todos os dias. Então, assim, é muito mais prático a gente conversar sobre o que está acontecendo, sobre campo de batalha, que é o objetivo trazer campo de batalha aqui. E a pegada é diferente. Não é o objetivo trazer um convidado para trazer... Eventualmente vai acontecer, a gente está preparando algumas novidades, mas o objetivo aqui é aquela provocação, né? É trazer a realidade dos empresários, né? É mostrar o que está acontecendo no campo de batalha,
ser a tua dose de provocação semanal ali, para que você tenha os seus insights, para que as pessoas tenham os insights e entendam, né, o que precisa ser feito na empresa. E aí depois ela vai evoluir, ela vai seguir os próximos passos. Mas por isso que a gente, nesse momento, a gente opta por não ter convidados. Ela é minha convidada, eu sou convidado dela, e daqui a gente vai discutir o que está acontecendo. A gente traz as dores dos empresários, a gente também traz as vitórias dos empresários, né? E dificilmente num convidado a gente consegue trazer isso, né? A gente vai trazer vitórias, ninguém vai querer vir aqui ficar falando o tempo todo de coisas ruins também, né? Então aqui a gente traz o que deu certo e o que deu errado, né? De vários porque segmentos. E a gente recebeu alguns e-mails, ou e-mails e mensagens no Instagram. Convida o fulano, convida o ciclano, ou eu convido aqui, eu sou agente do fulano de tal, convida para o teu podcast. Então, só para deixar claro, você que está nos ouvindo, a gente não disse não especificamente para você. Porque nesse momento, né, no modelo que a gente criou, na edição número 1, que é o que está indo no ar até dezembro desse ano, a gente não tem convidados. No ano que vem, se a gente mudar o jogo, todas as pessoas que fizeram contatos, que fizer sentido, realmente a gente vai bater um papo. Mas nesse momento, o nosso modelo é esse aqui, com as perguntas preparadas por ela. Né? Vamos que lá, trouxe então. aí para nós? Então, eu coloquei aqui, vamos lá. Na média das empresas, para não falar a maioria, né, qual é a realidade hoje quando se fala em treinamento de equipe? Quando eu pego uma média de várias empresas aí, quando se fala em treinamento de equipe, o que os empresários relatam? Faço treinamento, não faço treinamento, tenho medo de treinar a equipe? Qual é a média aí que o pessoal anda comentando? Se a gente for analisar as pequenas e médias empresas, que é o ramo de atuação, né, onde a gente está inserido, para quem a gente auxilia, quem a gente acompanha, quem a gente olha indicadores, é menos de 10%. Menos de 10% fazem treinamento. E se eu entender que é uma rotina frequente de treinamento, esse número já cai para menos de 5%. Ou seja, 95% das empresas, olha que grande oportunidade tem aqui. 95% das empresas, tratando de pequenas e médias empresas, não tem nenhuma prática, nenhuma rotina estabelecida de treinamento, de capacitação. E não estou dizendo aquele treinamento que a pessoa chegou, no primeiro dia ela vai receber um treinamento, que é um onboard, né, o basicão ali. Não, uma rotina de treinamento e capacitação. Porque como é que você cria um plano de melhoria contínua? Como é que você torna os teus colaboradores cada vez melhores? Através de uma rotina de treinamento. Como é que a gente torna atendentes melhores? Como é que tu torna os atendentes melhores? Através de uma rotina de treinamento. Rotina de treinamento é rotina. Ela pode ser semestral, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser bimestral, pode ser... Mas precisa existir uma rotina. Começo, meio e fim. E é até interessante isso, que às vezes a gente pergunta para as empresas, né, quando elas estão entrando no processo de consultoria, tu já fez algum tipo de treinamento? Eu fiz durante um tempo, até funcionou. Aí depois a gente parou, o negócio parou. Então fica muito óbvio, né? Enquanto fazia treinamento, gerava resultado. Parou o treinamento. A gente fez um treinamento. Foi até legal, assim, deu uma motivação, a gente melhorou um pouco. Mas aí parou, porque veio a correria. Passou. Que tem que entender que o treinamento ele faz parte do processo. Tu não é uma coisa separada, não é um anexo. Né? É uma coisa que faz parte do processo. Então, esse treinamento realmente ele deve ser contínuo porque ele faz parte. Não é assim, não, a pessoa ela já está ótima, ela não precisa mais de treinamento. Todos nós precisamos de treinamento. Gerar resultado, e é disso que a gente está falando aqui, quero aumentar a performance para quê? Para gerar mais resultado. E como é que eu aumento performance? Treinando, independente do que você quer. Treinando. Porque você cria um hábito. E aí tu falou algo que é importante salientar, que muitas empresas treinam a parte técnica e ponto. Não, ele já sabe, é uma costureira. Não, ela já sabe costurar, não precisa mais de treinamento. E aí vem toda a inteligência emocional dessa costureira, vem toda essa parte comportamental. Assim, o mindset Porque dela, tu imagina ela vindo trabalhar feliz, a produtividade dela é muito maior. O modelo mental dela tá alinhado. Se ela vem trabalhar chateada, triste, insatisfeita, a produtividade dela com certeza cai. Então o que se pensa? Em produtividade, e aí entra treinamento. E são treinamentos que às vezes as empresas têm medo do valor que pode ser, tem medo do tempo que vai se dedicar a isso, tem crenças voltadas a treinamento, né? E é algo muito simples, né? Então, que só precisa começar a fazer. O modelo mental, né? Nós temos 2 treinamentos para a equipe. Um que é um pouco mais agressivo em termos de impacto, que é o causa impacto, que é o nome do treinamento. Agressivo em termos de ser um pouco mais profundo, precisa de um pouco mais de tempo para colocar. Que aí
em torno de 4 horas e meia, numa tarde a gente consegue implementar. E depois tem o formando dos times de alta performance, que é um treinamento de 2 horas, aproximadamente uma palestra, um desenvolvimento, que gera resultados incríveis. E esse treinamento ele é 80% comportamental e 20% técnico. E qual é o resultado que as empresas têm depois que fazem esse treinamento? Todos eles falam 70%, 80% de aumento na produtividade. A equipe está muito mais engajada, a equipe está muito mais alinhada, a equipe está mais unida. Por quê? Porque recebeu o treinamento direcionado da forma correta. A gente teve alguns casos semanas atrás. E principalmente porque a gente dá oportunidade para a equipe. Né? Eu falo muito, né? Venho falando várias vezes no podcast, né? De que a equipe tem voz e ela precisa ser ouvida, né? Então não é. E aí vem, mas é muito mimimi. Não é disso que a gente está falando, né? Tem muita resposta que está ali. A gente só precisa dar ouvido, porque quando a gente não é ouvido, a gente não se valoriza e aí a gente não consegue nem ser tão produtivo, até a autoestima cai. Então, o ouvir a equipe é simplesmente ouvir a equipe, né? Óbvio, tem técnica para isso, né? Que a gente aplica, mas isso inclusive faz parte do treinamento. Se a gente não conseguir ter a capacidade de desenvolver o modelo mental, o mindset dos nossos colaboradores, e eu não estou dizendo que ele precisa pensar e agir como dono. Não, ele não precisa. Ele precisa entender o que o dono está pensando. Ele tem que entender o papel dele na organização. Entender porque meus funcionários não pensam como eu, eles não têm a visão empreendedora, eles não precisam ter visão empreendedora. Eles só precisam entender e acreditar naquilo que a empresa está propondo. Ter um modelo mental de execução. Esse é o papel do treinamento. É inspirar, porque a inspiração que a gente faz com um empreendedor na imersão, por exemplo, na imersão da empresa mais lucrativa, é totalmente diferente, é estratégica, é direcionada a empreendedores. Quando a gente fala com profissionais, com colaboradores, é execução. Execução do quê? Do plano que foi desenhado pelo empreendedor. Então você tem que transformar a sua equipe em uma equipe executora. Para isso, o treinamento, entrando na parte comportamental, na parte de entendendo os valores da empresa, o porquê que eu estou ali, faz todo sentido. E aí você consegue aumentar a performance da sua equipe, todo mundo trabalha mais leve, mais feliz, mais tranquilo, gera mais resultado, que é isso que a gente quer. Isso aí. Vamos lá? Achei que tinha acabado. Começando, vamos lá. O capital humano dentro das organizações, que é composto por pessoas, é o principal patrimônio das empresas, né? Falamos nisso no início. Em um mercado de trabalho cada vez mais mutável e competitivo, é preciso investir em pessoas espertas, ágeis, que tenham habilidades, que tenham competências para executar tais funções. E desenvolver essas habilidades é função da empresa ou é função do colaborador chegar pronto? Eu acho que essa responsabilidade é dos dois. Em momentos diferentes. Acho que a gente precisa entender o seguinte. Bons profissionais, no momento que a gente está vivendo hoje, esses bons profissionais entendem que... E aí eu digo bom profissional, que é aquele profissional que tem aquela veia empreendedora, né? Aquele profissional que quer crescer, quer tem buscar, tem um objetivo. Né? O pessoal que... É o cara diferenciado. É a pessoa diferenciada, aquela pessoa que está pro jogo e a pessoa que veste a camisa da empresa, de onde ela está, ela faz acontecer. E essa pessoa sabe que ela precisa... amanhã está melhor que hoje. Ela sabe que semana que vem ela precisa estar melhor que essa semana. E ela sabe, ela se desenvolve. Só que essa pessoa, ela não está desempregada. Essa pessoa já está empregada. Essa pessoa já está no mercado. Essa pessoa está se desenvolvendo. E essa pessoa ainda é uma raridade. Ainda é uma raridade. O normal é que os colaboradores sejam mais estáveis. Sejam mais acomodados, até em algumas palavras, assim, sejam mais na zona de conforto e entendam que a capacitação ou a instrução, o direcionamento para a evolução seja uma responsabilidade da empresa. E aí eu olho as duas coisas. Né? Mas eu como empresário, mas se ele não quer se desenvolver, o problema é dele. Não, o problema é meu. Uhum. Se o meu colaborador não tem uma aptidão, não tem uma iniciativa de se desenvolver... O problema é dele e meu também, porque ele é meu colaborador, ele está contribuindo com a minha empresa. Ele leva a tua marca, né? Ele leva a minha marca, ele está representando a nossa empresa. Então, assim, a nossa responsabilidade como empresários é instruir e aí criar condições, né? A empresa, o que a empresa precisa fazer? É criar condições para que o colaborador se desenvolva. E como é que eu crio essas condições? Criando treinamentos, dando oportunidade de treinamento. Só que essas oportunidades de treinamento, ela não pode ser jogada. Não é tipo processo de delegação, não é delargação. Eu preciso criar oportunidades
para que os colaboradores fiquem melhores, se capacitem, se instruam e aumentam a sua performance, que é o que a gente está falando aqui. Então eu vou criar treinamentos, vou proporcionar acesso a treinamentos, seja para a parte técnica, para a parte comportamental, para que ele aprenda algo novo e esse algo novo seja aplicável na função dele. Aí que mora os detalhezinhos. Porque ele vai lá, eu até paguei lá uma palestra, um treinamento, e aí não teve resultado nenhum. Primeiro, né? Muitas vezes o empresário ele paga a palestra, mas nem sabe o que está acontecendo. A equipe nem quer ir. Ele nem quer ir, nem sabe. E sim, não tem uma função, envolvimento, não tem um envolvimento. Né? Depois a gente vai explicar um pouco mais aqui no decorrer desse podcast como é que você faz um levantamento mais específico nisso. Mas basicamente o que eu preciso entender? Eu preciso fazer um alinhamento com o colaborador que vai fazer esse treinamento, explicar para ele os motivos pelos quais, clareza, a gente falou de clareza em vários podcasts aqui, mas clareza, e explicar os motivos pelos quais ele está sendo treinado, o que a empresa espera dele, o que o empresário, o patrão dele está esperando dele, porque ele está fazendo aquele treinamento, explicar quais são, né, o que vai acontecer, o que deve acontecer depois, os resultados esperados, não só da parte comportamental, mas da parte de resultados que vão ser gerados após esse treinamento. E depois tem um feedback claro. O que você aprendeu no treinamento? O que você já está aplicando nesse treinamento? Como é que esse treinamento está fazendo sentido para você, para que você consiga ter métricas de avaliação de performance, para saber se realmente aquela proporcionando a oportunidade para o colaborador fazer o treinamento, se aquilo ali surtiu ou não o resultado. E quando a gente pergunta aqui, né, se é a função da empresa ou do colaborador, hoje, o colaborador ele tem a resposta de muita coisa nas mãos, né? Ele tem um celular na mão. E principalmente quando se trata de algo técnico ou de benefício de determinado produto que ele está vendendo, né? A gente tem empresas que a gente presta consultoria hoje, que são empresas de comércio, que no tempo vago o colaborador sim, ele pode pegar o celular e olhar, né, aspectos técnicos daquele produto, como que ele faz para vender melhor aquele produto, e ele fica muito tempo esperando, ninguém me ensinou, então eu não sei vender, né? Então falta essa iniciativa, né? E aí quando tu fala que sim, a função dos dois, é a função sim do colaborador. Eu comecei, né, nessa empresa, eu estou vendendo creme, né? Minha área é cosmética, estou vendendo cosmético. Para que serve esse cosmético? Qual a origem disso? Que tipo de pele pode usar? E se eu ficar esperando muitas vezes que a empresa pare e me treine, pode ser que demore. E isso reflete na minha performance, reflete no meu resultado. Então, olha a minha autorresponsabilidade enquanto funcionário de também sair na frente. Isso assim. É óbvio que a empresa ela tem a obrigação e tem de treinar, por isso que eu falei que, assim, mas o colaborador também sim. É dupla responsabilidade, porque assim, aqui a gente está batendo papo com o empresário. A maioria das pessoas que nos ouvem nas plataformas e no YouTube são empresários, são donos de empresa. E então, por isso que eu digo, a responsabilidade da empresa e o papel da empresa é criar condições, impulsionar o colaborador para que ele faça o treinamento, para que ele faça a capacitação. Só que eu criar uma condição não quer dizer que aquele colaborador vai executar. Sim, justamente porque assim, muitas vezes, tá tendo uma palestra lá, vem um cara de São Paulo para dar uma palestra como vender mais. Aí vai lá, comprei o ingresso. Ótimo, tudo agrega, é bom, deve ir. Mas assim, é algo às vezes muito frio. Tu pega uma equipe lá de 10 pessoas, né, paga o Uber e manda os caras lá. É algo muito fora ainda para eles, possivelmente, né? Então, assim, não tem um envolvimento, eles não sabem do que se trata. Sim, não tem um alinhamento. Vocês vão lá e vocês vão ter que trazer isso e como colocar isso na prática, enfim. Então, respondendo ali, né? Te ajudando na resposta, né? Que eu sou metida, né? Pergunta e já responde. Já pergunto, já respondo. Sim, né? Função dos dois, né? Mas eu, como empresário, né, se eu contratei alguém, eu sim tenho a responsabilidade de treinar essa pessoa. Para que eu não fique acusando, né, que a minha equipe não é boa, que o meu funcionário não é bom. Eu tenho que treinar. Preciso criar essas condições para que as pessoas estejam melhores. Se eu quero que elas aumentem a performance, eu preciso dar essas condições. Isso é fato. Se eu não fizer isso, porque ela não está tendo iniciativa de fazer, aí eu estou tendo duas falhas, né? E aí a minha falha não é coberta a falha do colaborador. A minha responsabilidade como empresário sempre vai ser superior à do colaborador. Sempre vai ser. Então a maior responsabilidade de proporcionar sempre vai ser minha. E os treinamentos, na tua opinião, eles devem ser realizados por profissionais de fora da empresa, profissionais terceirizados, ou a própria equipe pode se responsabilizar por treinar, né, ou alguém da equipe, ou o próprio empresário, ou um líder, ou aquele que sabe mais, pode ser responsável por treinar o próprio time?
Ou aquele que chega novo, também, né? As duas coisas também. É. Parece que eu já respondi essa pergunta hoje. Mas essas duas coisas. Mas é em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Por quê? Porque o acompanhamento do que está sendo feito pode ser feito por alguém interno. Alguém interno que foi treinado e também tem um acompanhamento. Porque senão fica uma coisa solta. Mas qual é o princípio base de a gente desenvolver um treinamento? Falando em aumento de performance, e crescimento e melhoria de resultado. É eu colocar o treinado num ritmo diferente do que ele está. Então eu preciso acelerar o treinado. E se eu estou treinando uma pessoa e o treinado e o treinador estão no mesmo ritmo, pouca coisa vai mudar. Não vai acontecer muito grandes impactos. Então eu posso ter alguns treinamentos essenciais, os básicos. Principalmente a parte técnica, né? De técnica, de recepção, de acompanhamento, de operação. Sim, ali feito por uma pessoa interna que tem esse acompanhamento ali. Mas os treinamentos de aumento de performance, de direcionamentos, precisa ser feito por alguém externo. Alguém externo que tenha uma metodologia, que tenha um acompanhamento, que tenha um direcionamento, que tenha uma capacitação, preparação para que seja feita de forma correta. E aí, essa pessoa, essa empresa vai fazer esse treinamento, a gente faz isso, tu é responsável por fazer isso junto com as equipes, mas fazendo esse acompanhamento e elegendo uma pessoa dentro da equipe, que é o que a gente faz, que vai dar continuidade, vai ser quase como uma monitora, né? Um monitor da implementação daquilo que está sendo feito. Por quê? Lembra das métricas? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Como é que eu vou ter o acompanhamento? Então, a gente tem a aplicação do treinamento e temos os monitores, que vão garantir que a execução do que foi feito vai ser realmente executado. Estou recebi 4 mensagens enquanto a gente está aqui, de plano de ação do treinamento de ontem à noite. Por aqui, as pessoas começaram a dar o feedback, porque elas têm que dar o feedback hoje, do que está sendo implementado. Então, só o treinamento por si só não flui. Então, a pessoa interna para monitorar, fazer a monitoria de que realmente está sendo implementado e que está em execução, mas precisa ter uma empresa externa, uma pessoa externa que seja capacitada de verdade, né, para que consiga dar um ritmo diferente. Inclusive, a gente tem clientes, né, que quando a gente chega para dar esse tipo de treinamento, para proporcionar esse tipo de treinamento para a equipe, eles mesmos colocam, né? Nossa, como que vocês conseguiram? Né? Em 2 treinamentos, a minha equipe já é outra. Em 2, 3 encontros, a minha equipe já é outra, já mudou. Eu tentei isso durante 1 ano e eu falava as coisas que vocês estão falando. Só que daí vem, né? Precisa ter técnica para isso, né? Para como conduzir a equipe, como... Horas de voo. Precisa ter... Horas de voo. Está 1 ano tentando, a gente está 10 anos fazendo. E é aquela coisa também, né? Se a gente ter um exemplo bem prático, às vezes a mãe falando, fala, o filho não ouve. O pai fala uma vez, já ouve, A né? forma, Então forma de falar. A forma de falar também é diferente. É de falar e também isso que eu acabei de falar, né? Então, às vezes está muito próximo, né? Então, a mãe está em casa o dia inteiro com a criança. Então, a mãe fala. O filho não faz. O pai falou uma vez, fez. Hoje teve uma pergunta ali que eu respondi. Então, nessa questão... Uma pergunta que eu respondi no Instagram, foi falando sobre isso. Eu falo 10 vezes a mesma coisa e parece que a minha equipe não entende. Aí vem alguém de fora, fala e faz. Eu falei, olha, tem 2 coisas. Ou você está falando para a pessoa errada, de forma errada. Tem problema de comunicação, né? O problema pode ser na forma que você está abordando, ou a equipe não tem maturidade e você está falando para as pessoas erradas. Então, assim, ou você está falando da forma errada ou você está falando para as pessoas erradas. De uma das coisas está acontecendo. Um problema de comunicação está acontecendo. Exatamente. E aí, quando a gente entra com esse processo, e aí tem mapa comportamental, tem alinhamento de equipe, tem direcionamento, a comunicação é preparada para isso. E tem o que a gente fala muito, né, Marcelo? Que é ouvir a equipe, né? De dar Dani. Marcelo Henrique, a gente cria muito isso, Dani. Ai, Marcelo. De ouvir a equipe, né? Toda a equipe tem uma voz, né? E eu gosto muito de citar isso, porque muitos empresários não ouvem o que a equipe tem para dizer, né? Não dão essa percepção de que tem alguém cuidando, de que tem alguém ouvindo, principalmente quando é uma equipe muito feminina. E aí se perde ao longo do caminho, né? E aí se perde informação, se perde produtividade, se perde performance, se perde vontade de continuar ali. E a maioria, infelizmente, né? A gente está em 2021 ainda, a maioria das pessoas, das empresas ainda não só não ouvem, mas nem permite expressões. Exatamente. Nem permite uma participação. Nunca criaram uma oportunidade de a pessoa
expor o que ela está pensando, o que ela está vendo. E quando a gente entra e faz isso, valioso. E quando a gente entra e faz isso, a gente tem um resultado muito positivo, que inclusive nos nossos treinamentos tem momentos que a gente está com a equipe e tem momentos sim que a gente pede que o empresário esteja junto. Isso vale ouro, né? Esses momentos onde o empresário está junto para ele entender, porque como a gente já comentou, tu trabalha muito com o dono, né? E a gente precisa fazer com que a equipe saiba da meta, a equipe sabe como conseguir, sabe? Precisa ter essa conexão. Porque senão não adianta o empresário ficar no estratégico. Eu estou no estratégico, mas quem vai executar não está aqui ouvindo, não sabe como fazer. Né? E o empresário, ao longo do tempo, correria, não tem tempo, então precisa ter alguém que seja essa ponte, né? Que leva essa informação do empresário, que leva essa necessidade, esse desejo que o empresário tem, dessa estratégia, para que a equipe pegue junto, que ela queira alcançar esse resultado. Isso aí. Perfeito. Agora vamos para o papo de dono? Papo de dono. Hoje tá intenso. Hoje tá intenso o negócio aqui. Mas o papo de dono é aquele momento especial, aquele momento que você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, envia sua pergunta. Aquela pergunta que você não tem a resposta, que você está confuso, não sabe se vai para um lado, vai para o outro, você manda para cá, a gente discute e ajuda você e ajuda outros empresários também que têm problemas parecidos. O que mais percebemos é que muda-se os endereços, mudam-se os CNPJs, muda-se a equipe, mas as dúvidas e os problemas são muito parecidos. Muito parecidos. Então, não sei aqui, aquele discurso que aqui é diferente, isso já caiu por terra. A gente percebe que não, aqui não é diferente, aí é muito parecido. Mas o que nós temos aí no nosso papo de dono de hoje? Hoje eu escolhi uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema. Né? De todas as que tinha, eu peguei a que tinha. Às vezes eu gosto de pegar umas bem diferentes, mas hoje eu trouxe a da Paula. Eu tenho uma loja de lingerie, meu público é A, que exige um nível de atendimento diferenciado, só que minha grande dificuldade está em encontrar pessoas capacitadas a atender esse público. Como podem me ajudar? Vamos lá, Paula. Que bom. Olha só. Primeiro, é um problema comum, né? Problema comum. Aqui tem um ponto que me chama a atenção, essa questão do público A e exige um nível de atendimento diferenciado. Eu entendo, e a nossa filosofia de trabalho, a gente entende que todo público, todo cliente, ele exige um nível de atendimento diferenciado. Todo cliente quer ser bem atendido. Todo cliente que requer um atendimento especial. Ser ouvido, ser bem atendido, ser bem cuidado, ser bem atendido. Então, independente se é A, B, C, D, ele quer ter experiência de cliente proporcional ao consumo que ele está fazendo. Então isso é importante ter essa clareza, não é só porque o A merece um atendimento diferenciado ou não, a gente sabe que varia muito de um para o outro. Mas a grande dificuldade que você tem aqui não é no seu negócio, não é somente no seu negócio. Encontrar pessoas capacitadas para atender este público. Olha só, o que ela está procurando aqui? Ela está procurando a pessoa extraordinária. Aquela pessoa que está pronta. Nossa, aquela pessoa que está pronta para vender lingerie para público A. Essa pessoa é 1 em 1 milhão. E talvez essa pessoa, sendo 1 em 1 milhão, não é a pessoa para o teu negócio. Não é a pessoa para o teu negócio. Por quê? Porque ela está numa linha totalmente diferente do negócio dela. Que é eu como empresário, aqui a visão da Paula, terceirizando a falta de colaboradores, né, como o seu problema, sendo que o verdadeiro problema seria qual? Capacitação. A falta de um processo claro para que ela consiga fazer a capacitação, e o ouro da Paula provavelmente já exista, que é a sua equipe interna, e aí ela faz uma capacitação através de um processo claro. E eu acho que nesse sentido aqui, o que ela precisa levar em consideração também, que ela procura fora, né? E muitas vezes, se ela trazer alguém de fora, né, que já trabalhou com lingerie, que seja uma marca boa ou não, mas o que ela me relata aqui, que ela tem uma loja de lingerie, que para um público A, então são mulheres exigentes, são mulheres que querem ser bem tratadas, que querem entender do produto, e se ela pega alguém que já trabalhou com lingerie de uma outra qualidade, essa pessoa já vai vir, né, de uma outra marca, de uma outra qualidade, de um outro público, essa pessoa já vai vir com vícios, essa pessoa já vai vir com hábito, com coisas a oferecer, que possivelmente a Paula vai ser mais difícil ela quebrar. Por isso que, se ela montar uma escola, né, de treinamentos dentro da própria empresa dela, né, e criar meio que uma máquina de vendas mesmo da marca dela, tendo
do DNA dela. Porque essa empresa, para esse tipo, para esse público, ela precisa ter a marca, ter esse DNA, ter essa identidade própria. Sim, tem a identidade dela. E conseguir transmitir isso através do treinamento para a equipe. E a equipe conseguir passar isso para a cliente. Né? Então, isso é que precisa. Agora, esperar que alguém venha pronto com isso, não tem. O melhor vendedor não vai conseguir, porque é ela que tem que trazer isso, né? Dessa marca, desse propósito, dessa identidade, e conseguir levar isso para... É que a busca pelo melhor vendedor não torna o negócio dela incrível e não torna o atendimento dela, a equipe de vendas dela, o departamento comercial dela, algo escalável. Agora, se ela olhar internamente, né? Olhar para dentro do negócio dela, olhar para o processo, mapear esse processo, desenvolver esse processo de forma adequada e pensar na multiplicação desse processo, aí se torna um comercial escalável. Aí ela pode ter ramificações de várias formas diferentes. Por quê? Porque ela criou um processo e qualquer pessoa que esteja adequada, com perfil comportamental adequado, que tenha um mínimo de capacitação, vai se encaixar nesse processo, porque o processo é incrível. Inclusive, nós já fizemos isso com várias empresas, né? De ajudar a desenvolver esse processo. Inclusive, acabamos de marcar uma reunião com uma outra empresa agora para fazer isso. Por quê? Porque tem dificuldade, né? O empresário ele não consegue fazer isso. Então, a gente começa do começo ao fim. Treina a equipe, né, desde a parte de como abordar o cliente, como vender, né, quais os scripts que eu vou utilizar. Né? Então, qual é o processo do começo ao fim de que deve ser feito. E aí, todas as pessoas que chegarem novas, inclusive, elas vão ser treinadas no mesmo processo. Treinar o mesmo processo. Então, isso fica... quando a gente vai em empresas que a gente percebe que existe um padrão de atendimento. Mas não existe a Maria que atende bem e o João que não atende bem. Todos têm um padrão de atendimento. Essa que é a linha de pensamento. Então, para um público-A de lingerie, como ela me coloca aqui, né, possivelmente é isso que ela precisa, né? Encontrar essa identidade dentro do próprio negócio e conseguir transpor isso, né, para o treinamento com o cliente. E a gente pode ajudar nesse sentido, né? Na prática, Paula. E quais os motivos levam o empresário a não investir em treinamento para a equipe? Os verdadeiros ou as desculpas? Desculpas e verdadeiro. O verdadeiro eu já sei. Porque assim, as desculpas para não investir é a falta de dinheiro. Né? O dinheiro é sempre a desculpa para não fazer algo. É o escudo para não fazer algo. Mas a grande questão aqui é o ponto de o desconhecimento. Né? De que o quanto que esse treinamento pode ajudar. O quanto esse treinamento pode ajudar. E aí eu digo que é caro, que não vale a pena, que eu estou investindo em outras coisas, mas qual é o grande motivo verdadeiro? É a falta de clareza. Para onde a empresa está indo? Por que eu preciso treinar a minha equipe? Treinar para quê? Em qual parte? Treinar o quê? Ah, não, mas está tudo bem. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem hoje. Tá tudo bem hoje. E amanhã vai estar tudo bem? Tá tudo bem hoje e... Faturando o que você está faturando hoje. E também o que acontece que muitos empresários nos relatam, né? A minha equipe é muito ruim, a minha equipe não engaja, a minha equipe não performa, a minha equipe não sabe isso. Tá, mas o que tu tá fazendo com isso? A gente traz pessoas, só que essas pessoas, elas, né, um que está aqui dentro acaba com tudo. Então, assim, é claro que falta treinamento. A empresa é ruim porque não treina ou não treina porque é ruim? Então, assim, é muito claro a falta de treinamento, né? E muitas vezes só o empresário não enxerga isso. Né? Ou quando pode... Não é que não enxerga, às vezes não quer enxergar. Porque o que acontece? A maioria dos empresários, né? Pô, já tem tanto problema para resolver. Se eu começar a enxergar isso, eu vou ter que resolver mais isso também. Só que ele desconhece, ou às vezes ele não tá atento a isso, que se ele resolver essa questão de capacitação, ele vai ter multiplicadores na empresa. Vai ter mais pessoas resolutivas, pessoas capacitadas para resolver problemas. Ou seja, ele consegue delegar mais, porque ele está criando um exército de pessoas capacitadas, que é diferente quando você não gera treinamento, quando você não proporciona a evolução para as pessoas, que aí você cria um exército de pessoas mimadas, né? Pessoas que não sabem resolver nenhum tipo de problema sem bater na sua porta. Não sei se você tem esse problema. Agora, se você tem esse problema, que a cada 5 minutos tem alguém batendo na sua porta com um problema diferente, a culpa é sua. A culpa é sua. De mais ninguém. Você é o dono da empresa. Você é responsável pela empresa. Então a culpa de não ter pessoas capacitadas para resolver problemas, pessoas resolutivas, que peguem um problema e resolvam, é do dono.
de não proporcionar que pessoas evoluam dentro da empresa. Então, se você está reclamando porque ninguém resolve nada da tua empresa, lamento informar, mas essa culpa, em primeiro lugar, é sua, de não encontrar pessoas capacitadas para resolver problemas e de não proporcionar que essas pessoas consigam resolver os problemas, não orientar essas pessoas, não treinar essas pessoas. Então não dá para querer, porque não sei o que, aqui na minha empresa ninguém para, ninguém resolve nada. A culpa é tua, você não deixa. Responsabilidade é do dono. Responsabilidade. Estou criando um monte de funcionário mimado. Eu não estou dando liberdade. Responsabilidade remete à liberdade. Não adianta. Eu às vezes não, mas eles têm responsabilidade. Pois é, mas tem responsabilidade, mas não tem liberdade. Você não deixa ninguém fazer nada. Quando você não deixa ninguém fazer nada, ninguém vai aprender. Treinou, não, até paguei o treinamento, só que eles não fazem nada. Tiveram tempo de praticar, tiveram tempo de errar. Seus colaboradores têm liberdade para errar. E quem está acompanhando esse treinamento, né? Então foi lá, terceirizou e tem que ter esse acompanhamento, né? Então tudo isso é importante levar em consideração. As empresas mais bem-sucedidas, a gente sabe que elas investem continuamente em treinamentos, né? Por isso que são bem-sucedidas. Por isso que são bem-sucedidas, sabe que por isso que tem uma gestão diferenciada, tem resultados diferenciados. Por quê? Porque elas investem. E se a gente pegar grandes cases aí do mercado, grandes empresas, a gente vai verificar que sim, elas investem em treinamentos. O empresário, ele já deve planejar ao longo do ano que ele vai investir em treinamento, já deixar uma cota lá específica para treinamento. Isso é importante, ele ter esse planejamento, porque se ele for esperar sobrar o dinheiro, possivelmente ele não vai sobrar, né? Então é importante já ter esse planejamento. A gente está aí, nesse momento, né, em final entrando para o final do ano, né? Então temos o ano inteiro pela frente. Para o empresário que vai fazer um planejamento anual, né? Treinamento já tem que estar lá na planilha? Tem que estar na planilha. E na linha de investimento, porque é investimento. Mas vamos pegar porque a gente está trabalhando aqui com pequenas e médias empresas. E aí o espelho que a gente utilizou agora foram de grandes empresas. E qual é o teu espelho? Em quem você se espelha? Você quer crescer? Quais os hábitos que essa empresa que você faz, que você se espelha, tem? Ela investe em treinamento continuamente? Provavelmente sim. E aí uma pergunta que eu gosto de fazer é com relação a investimentos. Se eu te falasse que cada R$1 que você investe teria a possibilidade de retornar até R$10. Cada R$1 que você investe em treinamento tem a capacidade de voltar R$10 para você. Quantos reais você investiria em treinamento no próximo ano? Multiplicar 10 vezes. Onde é que você vai ter esse retorno no teu negócio? Talvez seja um dinheiro mais bem investido, né? Exatamente, porque isso perpetua. Você vai crescendo, vai se tornando exponencial. E às vezes o empresário ele fica, nossa, essa empresa se tivesse 10 euros, né, o negócio daria certo, né? Mas se eu treino essas pessoas para ter habilidades, para ter competências, né, de coisas que eu não faço, o que eu já sei fazer, mas para tirar isso de mim, para eu fazer outras coisas, né? Então isso geraria esse resultado. Pensando num plano de crescimento contínuo e respondendo a pergunta, sim, eu preciso ter um planejamento anual de treinamentos. Por quê? Vou pegar a parte comportamental. A parte comportamental que é o que pega muito. E quando que eu devo fazer um treinamento comportamental com a minha equipe? Uma vez a cada 5 anos? Não. Uma vez quando eu abro a empresa, para inaugurar a empresa, eu faço um treinamento comportamental? Tem que fazer não. Tem que fazer no mínimo 2 vezes no ano. Dando direcionamento, dando as diretrizes para onde a empresa está indo, né? Colocando gás, colocando foco. E aí, na metade do ano, eu vou fazer de novo. Por quê? Porque um monte de coisa que a gente planejou aconteceu. E um monte de coisa não aconteceu. E um monte de problema chegou. E como é que está a energia das pessoas? As pessoas que foram embora, as pessoas que chegaram. Lembra que depois que as pessoas saem da tua empresa, elas vão para onde? Elas vão para casa delas, para a família delas, para o problema delas. E elas vão ter relacionamento com outras pessoas. Então, isso muda muito a energia. E quando você faz um treinamento, você coloca todas as pessoas dentro do mesmo local, você dá um direcionamento, você consegue organizar a energia e dar um direcionamento para onde você quer. E aí tem aquele lance. Se eu quero montar um plano de crescimento contínuo para minha empresa, eu tenho 2 linhas. Eu tenho o crescimento da empresa e eu tenho o crescimento do dono e da equipe. Quem é que tem que crescer mais rápido? A equipe e o dono precisa estar crescendo numa velocidade igual ou superior à da empresa. Se a gente não estiver crescendo numa velocidade superior à da empresa,
vai ser muito difícil pegar a sua empresa hoje está faturando 500 mil por mês. Você quer levar a sua empresa para 1 milhão. Se você e sua equipe não tiverem a visão, em primeiro momento, de como que se faz esse valor, como é que a gente chega nesse valor, porque não é a mesma equipe. Porque às vezes, se eu não tenho nenhum problema, eu vou treinar. Preciso treinar, mas tá tudo bem hoje. Estou falando de evolução. E sempre pode melhorar, sempre tem a melhorar, sempre tem a lembrar. É o mesmo lance que tu fala, né? Vou tomar o remédio e vou tomar o suplemento. Vou tomar o suplemento porque tu não tá doente. Tu tá tomando o suplemento para tu melhorar ainda mais. O treinamento é o suplemento da empresa. Uhum. Ele tá fazendo para quê? Para melhorar ainda mais. Porque a equipe que você tem hoje gera os resultados que você gera hoje. A equipe de 1 milhão, nesse exemplo que a gente está tendo aqui, de 500 mil, e a gente acabou de fazer um modelo, exatamente isso, a gente levou agora uma outra empresa de 500 mil para 1 milhão, exatamente dessa forma, trabalhando a maturidade dos gestores, né, dos donos, a maturidade da equipe, os processos. Então, assim, é uma sequência. Só que, primeiro, os gestores acreditaram que era possível sair do 500 para 1 milhão. Depois, a gente fez o quê? A equipe se desenvolver em termos comportamentais e técnicos. O que a equipe precisaria se desenvolver para que a empresa conseguisse gerar processos de 1 milhão e não mais de 500 mil? E aí desenvolve a equipe. E aí depois desenvolve o processo. E aí quando você percebe, o resultado chegou. Foi sorte. Não, foi planejamento. Tem que planejar ao longo prazo, ao longo do ano. Então é importantíssimo você fazer isso. Isso aqui é uma estratégia muito utilizada em grandes empresas, multinacionais, empresas do exterior, só que é totalmente aplicável para uma pequena e média empresa. Totalmente aplicável. E a gente faz isso, né? Não custa caro. A gente faz isso com os nossos clientes, né? Já está na planilha isso, né? É que, assim, o que a gente fala. O que a gente aplica aqui, que a gente conversa aqui, os insights, as provocações, não são coisas que a gente tirou do livro, são coisas que a gente aplicou. Algumas coisas a gente aplicou o mês passado, outras foi ontem à noite, outras respondi hoje pela manhã, mas a gente está todos os dias dentro das empresas. Isso aqui é coisa de gente de vida real, é gestão de coisa de realidade. Não é coisas que a gente acha que essa teoria vai funcionar. Não, coisa que não funciona eu já sei que não funciona. E treinar funciona. Treinar funciona. Treinamento certo. Treinamento certo funciona e funciona muito. Com certeza, muitas empresas já conhecem a sigla LNT. Né? Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui e explicar para quem ainda não conhece. O que significa LNT? Um diagnóstico, primeiro de tudo. Né? O conceito é entendendo que é o diagnóstico. É você fazer um diagnóstico inicial. O diagnóstico inicial é levantamento de necessidade de treinamento. Então, assim, o que é o LNT? É um diagnóstico inicial do que precisa ser feito. Veja bem, não é sair treinando de qualquer forma. É realmente fazer um levantamento do que precisa ser feito. Por exemplo, no nosso treinamento, nós temos alguns treinamentos específicos para a equipe. E esses treinamentos, eles seguem uma metodologia padrão. A gente tem as ferramentas que a gente aplica, a gente tem a sequência que a gente desenvolve, só que para todos os treinamentos nós temos o LNT. Preciso fazer um diagnóstico com o gestor, com o dono da empresa, com o coordenador da equipe, do que está sendo trabalhado, do qual o foco do treinamento, qual o objetivo, o que não está funcionando, o que está funcionando, para onde eles querem, qual o resultado que eles esperam pós-treinamento, quais os detalhes que a gente não pode deixar passar de ontem. Por exemplo, a gente teve lá, o que eu preciso, isso aqui eu não posso esquecer. Eles vão me passando todos os detalhes. E aí a gente pega isso e estrutura para que fique customizado, seguindo a metodologia, mas um treinamento único para a sua empresa. Isso aqui é um levantamento, é um passo a passo, não tem como eu fazer um treinamento, e aí muita gente acaba errando nesse ponto, que eu faço um treinamento, mas eu não entendo as necessidades, eu não sei o que eu espero pós-treinamento. E, inclusive, muitas empresas nos procuram quando há empresas que já têm um RH,
né, onde o RH ele faz isso, né, o RH ele ouve o que as pessoas têm para dizer, né, está muito em contato com a equipe, e aí o RH ele identifica que alguns setores estão precisando de treinamento, onde as empresas entram em contato conosco. Assim, E só para completar aqui, o que acontece é que, às vezes, em pequenas empresas, o que é pedido? Né? Que o próprio RH treine. Então, né, isso não faz nenhum sentido. Então, a empresa ela tem o RH, ele identificou qual a necessidade, e aí o empresário fala, agora eu preciso que tu treine. Preciso que tu resolva. Só que ele não tem capacitação para aquilo, não tem habilidade, daí o que acontece, inclusive? Tu acaba perdendo boas pessoas. E às vezes acaba perdendo o RH. E às vezes acaba perdendo o RH. Perdendo o próprio RH. RH. E aí tu acaba perdendo boas pessoas, porque elas não tá chovendo no molhado, a pessoa não está evoluindo, ela quer crescer na empresa, ela, né, quer desenvolver. Então, esse profissionalismo é importante ter, mesmo em empresas pequenas. O LNT, para empresas que têm ISO, para empresas que têm política de cargos e salários estabelecidas, isso já é comum, só que acaba sendo empresas maiores. Porque no registro da ISO, só que algumas ainda fazem só pelo registro, né? Tem que ter lá X horas de treinamento, levantamento, treinamento e tal. No descritivo de cargo diz que a pessoa tem que receber treinamento A, B e C. Então, assim, é muita normativa e pouco aplicada. E aí, inclusive, quando eu venho do ramo de farmácia, né, a vigilância sanitária exige que tenha X horas de treinamento. Exatamente. Né? Então, tu vai treinar por treinar ou tu aproveita, né? Então, eu criei um sistema de treinamento diário, onde que durante 24 anos na empresa, todo dia tinha treinamento. Não todo dia no mesmo setor, mas a empresa todo dia sempre tinha alguém capacitando. Inclusive, fez com que o quê? As pessoas que trabalharam comigo, né, são pessoas que cresceram muito, né, no seu cargo, né, dentro do seu setor, porque elas foram treinadas, então, e elas começaram a valer muito no mercado, né, porque elas são treinadas, elas sabem como tem que fazer, elas têm capacitação para isso. Isso quem faz é a empresa. Não vai ficar esperando com que alguém de fora faça isso, né? Só que isso também vem o medo do dono, né? Não, mas agora eu vou fazer com que ele valha mais no mercado. Mas agora ele vai, né? Só que se eu não faço isso, a minha empresa ela vai ter resultado de empresa que não tem resultado. Entra para outro detalhe, que é política de retenção e tudo mais. Aqui a gente está pensando em performance. Então, se eu estou pensando em performance, não tem como eu ser um time de Série A com um jogador de Série B. Não tem como. Se você quer jogar Série A, você precisa de jogadores de Série A. Se você quer jogar Champions, você tem que ter jogadores melhores. Se você quer montar uma seleção campeã mundial, você tem que ter os melhores jogadores da tua equipe. Eu acho que deu um exemplo perfeito, porque é só a gente comparar como que é feito um treinamento de A, B e C aí. Exatamente, né? De várzea, time de várzea. Quando dá tempo a gente treina, ou nem treina, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, assim, se eu quero ter uma empresa que é uma seleção com os melhores jogadores do mundo, o que eu preciso fazer? Preciso capacitar e tornar esses jogadores do mundo. Por isso que eu falei, é impossível, é praticamente impossível a gente tirar a tua empresa do 500 para 1 milhão se você e a sua equipe não for lá primeiro. Sabe? Se eu não conseguir mostrar para vocês que é possível. Porque se eu te mostro que é possível, te mostro que existe um caminho, a gente chega lá. Agora, se eu falo para você que dá para chegar e você não acredita, ou a sua equipe não acredita, não vai dar para chegar. Por mais que a gente desenvolva o processo, por mais que a gente tente acelerar, não vai chegar. Por isso que o nosso trabalho, primeira parte, envolve isso aqui, ó, trazer essa clareza, essa percepção para que eu acelere os teus resultados como gestor, acelere o resultado da tua equipe e aí, consequentemente, desenvolve os processos para a empresa crescer. Sem isso, não vai. Não vai. E para o empresário que está em dúvida, né? Ou acabou de ouvir esse podcast, está lá todo agoniado, e aí, por onde que eu começo? O que eu faço? Como que ele inicia esse processo de treinamento com a equipe? Por onde que ele começa? Qual o primeiro passo que ele tem que dar? Eu sinto que eu já falei isso hoje. Eu sinto que eu já gravei esse podcast alguma vez. Não sei, essas frases que vêm na cabeça, às vezes que eu falo parece que está repetindo para você, mas eu gosto sempre de falar que se você está nos ouvindo aqui, você não caiu aqui de paraquedas, você tinha um monte de coisa para ouvir no YouTube ou no Spotify, onde você está ouvindo, mas você chegou aqui por um motivo, esse tema se despertou. E o nosso propósito no podcast aqui é te despertar, te provocar, trazer alguns insights, te mostrar que existem soluções para que você tome uma decisão e você faça alguma coisa. Então, o nosso podcast ele é provocativo para que você tome uma decisão. Então, se você tem um negócio, se você é empresário e decidiu
dar um próximo passo, foi provocado, eu gostei do que eles falaram, realmente eu acho que a minha empresa merece um próximo nível. Eu quero dar uma olhada no que eles têm. Cara, a gente tem muita coisa. Entra no meu Instagram, Marcelo, com 2 L's, _Henrique. Lá na Bilto você vai ver tudo que a gente tem a oferecer. Tem treinamentos, tem imersão só para empresários, tem treinamentos específicos para a tua equipe. Se você tem mais de 10, 15 colaboradores, já faz sentido a gente fazer um treinamento em company, já dá para pensar em alguma coisa assim. E aí são customizados. Eu quero imersão, quero treinamento, o que a gente consegue fazer? Entra lá, dá uma olhada, vê as opções que a gente tem, você vai ficar surpreso com o que a gente tem para oferecer. E quando eu falo aqui de dobrou de 500 para 1 milhão, não é um tiro no escuro, não é algo para ficar se vendendo. Como eu digo, o que a gente fala aqui é o que a gente pratica, né, todos os dias. Então a gente tem dezenas e centenas de depoimentos de empresários que já entenderam, já aplicaram o nosso método, já tiveram resultado e multiplicaram, sim, 1, 2, 3, 4 vezes os seus resultados. A gente faz isso todos os dias. O propósito do nosso podcast é te provocar a uma mudança positiva, a te ajudar a gerar uma empresa mais lucrativa. Como é que a gente faz isso? Mudança de comportamento, mudança de mindset, mudança de atitude, criação de processos lucrativos e muita gestão estratégica. Muita gestão estratégica. Tem muita ferramenta, muitos dados, muitas métricas que é avaliado. Então, se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você quer dar um próximo passo, vai lá, visita. Deve ter link aí por baixo aí, onde você está assistindo também para você clicar e ser direcionado para algum local. E a gente te vê no próximo podcast, porque esse episódio aqui... Terminou, olha, foi um episódio longo. Você não tem ideia de como esse episódio 35 foi longo. Mas eu vou te dizer que foi muito bom. Foi feito com muito carinho, muita atenção. E espero que seja uma provocação positiva na sua vida. A gente vai ficando por aqui e a gente te vê no nosso episódio 36, que vem uma novidade boa aí. Você vai gostar do 36 também. Até mais.